Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Agora vamos fazer aqui 4 exercícios básicos aqui sobre transformações de escala de temperatura. Então, a primeira parte aqui nós vamos fazer uma transformação de Fahrenheit para graus Celsius. Como a gente sabe, para a gente transformar de Fahrenheit para graus Celsius, a gente vai ter então que a temperatura em graus Celsius ela vai ser igual a uma temperatura em graus Fahrenheit, tá? Temperatura em graus Fahrenheit menos o 32 vezes os 5 nonos. Tá? Então aqui a gente tem uma certa temperatura em Fahrenheit e eu vou substituir aqui dentro dessa temperatura em Fahrenheit. Então a temperatura em graus Celsius ela vai ser igual a 32 menos o 32 vezes os 5 nonos. Então como a gente sabe, 32 menos 32, geralmente ele vai ser zero. Então 0 vezes 5 nonos, ele vai ser igual a 0 graus Celsius. Tá? E é como a gente já tinha falado lá na nossa esqueminha dos termômetros. A gente sabe que o 32 Fahrenheit é aquela temperatura aonde a água vai passar do estado líquido para o estado sólido, que é exatamente igual ao 0 graus Celsius. Então, essa aqui era um exemplinho só para a gente saber como fazer essa transformação aqui, beleza? Agora na letra B eu quero fazer o contrário. Eu tenho uma temperatura em graus Celsius e eu quero transformar ela para graus Fahrenheit. Então a gente vai utilizar essa equação aqui também, só que em vez de colocar a temperatura aqui em graus Fahrenheit, eu vou colocar ela em graus Celsius aqui. Então eu tenho que 100 graus Celsius, ele vai ser igual à temperatura em Fahrenheit que eu quero, menos 32, vezes os 5 nonos aqui. Então se a gente passar o 9 multiplicando aqui, nós vamos ter 900 dividido por 5, que vai ser igual a uma temperatura menos 32. Então, a nossa temperatura em Fahrenheit, ela vai ser igual a 212 graus Fahrenheit. Então, o 212 graus Fahrenheit, como a gente já viu na aula também, é o equivalente àquela temperatura onde nós vamos ter a transformação da água no estado líquido para o estado vapor, que é exatamente igual ao nosso 100 graus Celsius aqui. Então, por meio dessa fórmula, a gente consegue determinar os estados de transformação do líquido para o vapor e do líquido para o estado sólido. Beleza? Agora, no nosso próximo aqui, eu quero fazer transformações de graus Kelvin para Celsius e de graus Celsius para Kelvin. Nesse primeiro aqui, a gente vai transformar 322 Kelvin para graus Celsius. Como a gente sabe, a temperatura em graus Celsius ela vai ser igual à temperatura em Kelvin, tá? Menos o 273. Então, se eu tenho uma temperatura de 322 e eu vou subtrair por 273 e eu vou ter que a temperatura em graus Celsius ela vai ser igual a 49 graus Celsius, beleza? Então, 322 graus Kelvin vai ser o equivalente a 49 graus Celsius, beleza? Agora eu quero fazer o contrário, eu tenho uma temperatura em graus Celsius e eu quero transformar ela para graus Kelvin. Como que a gente vai fazer isso daqui? A gente sabe que a temperatura em graus Celsius ela é igual à temperatura em Kelvin menos 273. Eu tenho aqui que o 800, que é a minha temperatura em graus Celsius. A temperatura em Kelvin é o que eu quero saber, menos 273. Eu vou passar isso aqui somando. Então eu tenho que a temperatura em Kelvin vai ser igual a 1073 Kelvin. Beleza? Então o equivalente de 800 graus Celsius ele vai ser igual a 1073 Kelvin. Beleza? Ah, André, esse aqui... E se a gente tiver que fazer uma transformação de Kelvin para Fahrenheit? O que eu recomendo é transformar uma das duas para graus Celsius e aí a gente utilizar aquela equação de transformação de Fahrenheit para Celsius e de Celsius para Fahrenheit. Beleza? Porque a equação que nós utilizamos para fazer a transformação de Kelvin para Fahrenheit é uma equação muito complicada que só vai dificultar aqui para a gente. Então, é mais fácil a gente fazer uma transformação primeiro de Kelvin para Celsius e aí a gente pega a temperatura em Celsius e substitui para em Fahrenheit, ou o contrário. Beleza? Espero que vocês tenham entendido tudo bem. Qualquer dúvida vocês podem deixar aqui embaixo para mim que eu respondo todo mundo aqui. Beleza? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.